nosso grupo, representado por mim, Fernanda, Aderson, Dalton, a Jane e a Pamela. O nosso livro escolhido foi a obra que foi considerada um clássico, né, não somente na Inglaterra, mas em todo o território mundial, que é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Bom, inicialmente a gente vai comentar um pouquinho então, sobre a vida e a obra dela. Né? A Jane Austen nasceu em 1775 e morreu em 1817, então ela compreende ali o século XVIII e XIX. Nasceu no condado de Lincolnshire e faleceu em Winchester, na Inglaterra. Ela tinha 6 irmãos, né? Ao todo ela era a 7ª filha, 6 irmãos mais novos, né? Sendo 6 meninos e uma irmã mais velha, Cassandra, no qual ela tinha bastante intimidade. E a qual, inclusive, também fez um retrato, o único retrato que tem da autora foi esse que supostamente a irmã tenha pintado, né? E que hoje se encontra na Galeria Nacional de Artes de Londres. Então, 7ª filha de um pastor rural, a escritora foi educada em casa, e assim como sua irmã mais velha, Cassandra, não frequentou o ambiente escolar regularmente. Em 1801, a família mudou-se para Beck, que foi onde o pai veio a falecer, né, logo em seguida, em 1805. Com o falecimento do pai, Jane, sua irmã mais velha, e a mãe mudaram para Shelton, onde seu irmão lhes tinha cedido uma propriedade, Cottage. Essa casa hoje, onde ela morou a maior parte da vida dela, hoje foi transformada numa casa-museu. Sobre a vida pessoal, então, a Jane nunca se casou. Ela ficou noiva por apenas um dia, né? E no dia seguinte ela desistiu, né? Mudou de opinião no dia seguinte. Porém, vários relatos indicam que ela teve supostamente um amor secreto, né? Que ela não conseguiu consolidar, né, e que acabou virando essa história mais pessoal dela, acabou virando um filme, né, Como em Jane, em português foi traduzido, né, ou adaptado para Amor e Inocência. Foi feito em 2007 e revela muito da vida dela e principalmente também esse romance secreto que ela teve, que foi a única paixão real da vida dela. Tendo se estabelecido então como romancista, Jane viveu em relativo isolamento, adoecendo e em seguida vindo a falecer, com apenas 42 anos de idade. Ela faleceu de uma doença desconhecida na época, alguns autores também indicam que tenha sido de tuberculose, mas na época não se desconhecia a doença e tratamentos, né? Então ela até procurou em Winchester uma cura, mas acabou falecendo no local e sepultada na catedral lá da cidade. Bom, a leitura de das obras a partir de diversos gêneros literários de diferentes autores era um hábito comum entre os membros da família de Jane Austen. Tal fato motivou a autora a produzir os seus próprios textos. Em alguns livros também tem a descrição de que ela escrevia para os irmãos mais novos. Ela escrevia para contar histórias para eles. E ela, depois também, né, na vida adulta, os irmãos casaram, tiveram filhos, e ela não mudou o hábito que ela contava para os irmãos, ela passou a contar para os sobrinhos. Então, tal fato motivou ela a escrever, né, para a família e depois, supostamente, os romances. A fama dela, então, perdura até os dias atuais, né, através dos seus melhores trabalhos, que seriam os 6 mais conhecidos, né? Orgulho e Preconceito, 1813, Park Mansfield, 1814, Emma, 1816, Persuasão, 1818, Abadia do Norte, de 1818, Razão e Sensibilidade, 1811. Os 2 primeiros foram escritos antes dela completar 21 anos de idade. E o Razão e Sensibilidade fez bastante sucesso, então, ao publicar Orgulho e Preconceito, não foi publicado com esse nome inicialmente, foi publicado como Primeiras Impressões. Aí, como Razão e Sensibilidade tinha essa troca, né, Razão e Sensibilidade, aí os colegas até sugeriram, como foi sucesso, por que não fazer Orgulho e Preconceito, né, um outro nome? Então, por sugestão de colegas e pelo sucesso do primeiro livro, ela mudou Primeiras Impressões para Orgulho e Preconceito. Aí depois também, ao final da nossa apresentação, a gente vai apresentar o trailer do filme de Como em Jane, que conta um pouquinho mais da história da vida dela. Bom, então, para a gente falar um pouquinho mais sobre a obra, propriamente dita, o Orgulho e Preconceito, a gente vai falar um pouquinho do contexto literário dessa obra. Ela está inserida no período que foi chamado de Romantismo, e inclusive pelo estilo da Jane em escrever e pelos ideais e pela maneira com a qual ela escrevia os livros, ela foi considerada a primeira romancista moderna da literatura inglesa.
No livro, a Jane ela apresenta um panorama da sociedade burguesa da época, porém ela coloca algumas ironias no meio do contexto e alguns toques de feminismo, né? Porque a autora ela explora as pessoas no seu dia a dia, mas ela dá toda uma visão da esfera social da época, ou seja, ela traz bem certinho como era a sociedade na época e qual era a visão dela dentro dessa sociedade. Na época que foi escrito esse livro, o objetivo das famílias era qual? Eram boas relações financeiras. Então o objetivo dos pais era casar suas filhas com pessoas de bom partido, que tivessem dinheiro, que pudessem dar uma vida melhor, ou que fossem ricas, falando bem claramente. Mas a Jane, ela era uma mulher à frente do seu tempo nessa época. Ela desconstrói essa imagem feminina do século XIX, de que a mulher tinha que obedecer ao pai para casar, tinha que casar com aquele que seu pai escolhesse. E ela mostra o poder de decisão e ousadia da mulher através da Elizabeth Bennet, que é a principal personagem do livro. Porque ela vai contra toda essa regra que tinha na época e ela própria escolhe com quem ela gostaria de casar, sem levar em consideração a riqueza ou a pobreza, a classe social ou não. Ela cria os personagens do livro no cenário da Inglaterra do século XVIII, né, uma sociedade patriarcal, e o livro discute assuntos do cotidiano, da educação e da postura da mulher na sociedade. Então ela vai bem contra aquilo que a sociedade pregava na época. E aqui tem uma citação do próprio livro que descreve a mulher ideal da época. É um comentário feito pela senhorita Bingley, que era a irmã do Darcy Bingley. Não. Irmã do Charles Bingley, que era o melhor amigo do Darcy, que foi o homem com quem a Elizabeth se casou. Então ela diz o seguinte: uma mulher deve ter um vasto conhecimento de música, canto, desenho, dança e 2 idiomas modernos para merecer a palavra. E além de tudo isso, ela deve possuir certo quê em seu semblante e modo de caminhar, o tom de sua voz, sua maneira de falar e em suas expressões, ou a palavra seria meio merecimento. Então era isso que eles exigiam das mulheres naquela época, e a Elizabeth não tinha nada disso, a gente vai ver depois. Até a gente pode ver pela própria imagem, essas imagens foram retiradas do filme, que teve várias versões, né? O último filme, inclusive, ele é bem fiel, principalmente a caracterização dos personagens. Já teve várias versões anteriores, mas esse é muito fiel. Então a gente fez essa comparação da leitura do livro com o filme, e os personagens são muito parecidos, né? Essa aqui é a senhorita Bingley. E essa é a Elizabeth. Olha a postura dela, a imagem, a Elizabeth toda assim, nossa, né? Sabendo que, tendo algumas certezas diferentes, ela acabou se revoltando em alguns assuntos. Bem, dando continuidade então na nossa apresentação, vou apresentar um pequeno resumo da obra. Então, o nome, como já foi citado, a obra que nós escolhemos é o Orgulho e Preconceito, como a Fernanda acabou de citar, as fotos foram retiradas do filme. Vou começar com a primeira frase do livro, que é o seguinte: é uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de uma boa fortuna, deve estar necessitado de esposa. Aí você já pode ver o tom irônico da autora e a visão que eles tinham na época aqui, porque o Bingley ele está se mudando para a cidade. Aí o que acontece? A família Bennet, que é a família principal do filme, tem 5 filhas mulheres e eles são pobres. Então está chegando um homem solteiro rico na cidade. É o evento, né? Então eles fazem um baile, que é onde eles se conhecem. Justamente a intenção da mãe, né, é que uma das filhas pelo menos conheça ele e que futuramente se case. Que esse é o objetivo de toda a família. Então nessa chegada chega o Bingley com sua irmã, é muito simpático, as pessoas gostam muito dele, e com ele vai o Darcy, que é o amigo dele, que é muito antipático. Na verdade, é a impressão que eles têm no começo, porque ele é muito sério, não é de ficar sorrindo, nem muitos amigos, não convida as meninas para dançar. Então eles acham, para dar o título do livro, né? Então eles acham ele muito antipático no começo. Mas na verdade, assim, então nós temos uma foto da Elizabeth e do Darcy,
que no começo teve uma certa antipatia mútua. Eles não gostaram, eles utilizaram vários termos irônicos para conversar entre si. E uma coisa que ele comentou, demonstrando o orgulho dele novamente, olha outra frase que ele fala no livro. Não fosse a condição social inferior de Elizabeth, acreditava estaria correndo perigo. Então, quer dizer, no começo teve aquela antipatia, mas ele simpatizou um pouco com ela, mas é pobre. Então, mostra o orgulho e o preconceito daquela época. Então, a antipatia dela cresce muito por ele, mas ele já começa a gostar um pouco dela, mas não demonstra por ser orgulhoso. É porque ela difere muito das moças comuns. Ela tem decisão, ela tem o dom da palavra, ela convence na hora de falar, ela tem a sua própria opinião sobre tudo. E as outras moças geralmente não, né? Então, vocês vão ver depois da apresentação do Addison que são muitos personagens. Você tanto se focar na família Bennet como os pretendentes, que são o que mais se aparece. Então, o Mr. Collins, que é na primeira foto, ele é primo da família e ele vai ser o herdeiro da fazenda deles, da propriedade deles. Quando ele vai visitar a família com a intenção de casar com alguém. Só que aí ele pede a Elizabeth em casamento e ela, como é muito diferente das mulheres da sua época, não aceita o pedido, diz que não quer. Aí ele acaba casando com uma amiga dela chamada Charlotte. Então esse é um dos personagens. Na verdade tem o Whitman, que aparece também, que ele é muito simpático, todos gostam muito dele, só que ele não gosta do Darcy, então ele acaba difamando o Darcy e crescendo assim a antipatia que as pessoas têm por ele. Só que aí no final, como ele tem muita inveja, né, ele acaba difamando. Mas no decorrer da história, Elizabeth percebe que na verdade ele estava errado. Tudo que ele falava foi justamente com a intenção de difamá-lo e que o Darcy não era uma pessoa tão má quanto parecia. A Lídia, que é uma das irmãs, assim, muito se empolga fácil com as coisas, estava visitando uma família, decide fugir com o senhor Wickman, que era pobre, mas que mostrou interesse nela, falou, não, vou casar, acabou fugindo com ele. O que na época foi muito difícil para a família, porque a mãe pensava, 5 filhas mulheres, tem que casar. Uma fugiu, pronto, as outras não casam mais, então porque iam ficar muito difamadas e tal. Mas aí o Mr. Darcy, muito generoso, conversou com o casal, acabou convencendo eles, né, com o auxílio do tio das meninas, acabou convencendo a casar, o que resolveu a situação, a filha está casada, então todo mundo esquece o que aconteceu. E bancou, inclusive, o casamento, né? Bancou todo o casamento e despesas. Porque como a família dela era pobre, a família dele também, né, eles não tinham condições. Bem, no decorrer da história, então depois quando a Lídia casou, as coisas acabaram ficando um pouco melhor, Bingley pede a Jane em casamento, a família está muito, muito feliz com isso, e na sequência o Darcy pede a Elizabeth em casamento também. O que o pai dela, a princípio, pensa que não é uma boa ideia, porque apesar dele ser rico, ele pensa que a filha quer casar só porque ele é rico, porque todos ainda têm aquela visão de que ele é uma pessoa má, que ele não é uma pessoa boa. Mas aí ela convence a família, mostra tudo que ele fez, ajudando a Lídia e as outras coisas que ele fez, que ele é um homem bom e que ela está apaixonada. Então o pai fica muito emocionado e consente o casamento. Aí aqui nós temos, bem rapidinho, só algumas das capas do livro. Algumas versões em inglês e algumas em português, perdão. Até a primeira essa aqui, como a gente pode ver, muito diferente das demais, é uma das primeiras capas. E algumas em português também. Acho que essa é a última. Essa última, inclusive, é a capa do DVD e tem uma edição bilíngue do livro também que possui a mesma capa do filme.